Amigos da cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio, pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça de um modo muito especial com cada um de vocês e com cada família por vocês representados. Que você tenha a paz e a direção do Espírito Santo. Neste momento de reflexão, que nós possamos voltar a nossa mente, o nosso coração a Deus, independente de onde você estiver, no seu lar, no trabalho, no carro, aonde você estiver, que você tenha a oportunidade e a possibilidade de voltar o seu coração a Deus, a sua mente a Deus. É muito bom estarmos juntos para meditar na palavra, buscando direção espiritual e nos preparando para um dia muito especial, Dia dos Pais. Domingo está chegando o Dia dos Pais. E quando nós paramos para refletir acerca disto, nós temos que observar a grandiosidade que é perceber a figura do Pai, a presença do Pai e o quanto esta figura e esta presença impacta em nossas vidas. Porque, afinal de contas, nós temos como referência de vida o pai e a mãe. O pai que nos provê, que está conosco, que nos é referência do cuidador da família, que divide, né, o lar com a esposa, sendo um bom marido, seja uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel. O pai sempre vai ser uma pessoa de referência, assim como a mãe também, claro, uma referência afetiva, uma referência de amor, uma referência de cuidado, uma referência de zelo, uma referência também de mulher para as filhas e uma referência de esposa para os filhos também. Desta maneira também é o pai, é uma referência de homem para os filhos e uma referência de marido para as suas filhas. É uma figura que deve ser preservada desta forma, porque, afinal de contas, o bom ensino, ele vem principalmente da experiência prática. O melhor ensino é aquele que nós apresentamos através da nossa vida, da nossa experiência de vida, e não apenas através das nossas palavras. Existe um ditado bastante conhecido que fala que as palavras emocionam, mas são os exemplos que arrastam. São os exemplos que nos fazem olhar para uma pessoa com uma perspectiva diferente,
Um discurso bonito qualquer um pode ter. Agora, uma postura de vida onde, de fato, com o seu exemplo, ele seja referência para o outro, e isto é o que nós devemos buscar, porque o cristianismo também é assim. Cristianismo, ser cristão, não é simplesmente acreditar que Jesus existiu, ou que ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, não é acreditar que ele trouxe bons ensinos, uma boa interpretação da Bíblia como palavra de Deus e única regra de fé e prática, mas é viver a vida de Cristo, é reproduzir os ensinos de Cristo, é praticar os ensinos de Cristo. É isso que é ser cristão. Ser cristão é se permitir ser transformado pela palavra de Deus através do Espírito Santo, de tal maneira que o outro consiga ver Cristo através de você, que ele consiga ver Cristo através da sua vida. Isto é que é ser cristão. Assim como o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E quando nós conseguimos chegar próximo deste pensamento, que é Cristo que vive em mim, e as outras pessoas conseguem identificar o meu cristianismo, não só pela minha fala, mas pelo meu exemplo de vida, então aí nós, de fato, conseguimos alcançar parte daquilo que Deus espera de nós. Deus como nosso Pai, como nossa referência maior, aonde Jesus, em Mateus capítulo 5, ele coloca que nós devemos ser perfeitos assim como Deus é perfeito. E o que é a noção de perfeição na Bíblia? Não é nunca errar, nunca pecar, não é esta a noção de perfeição dentro da palavra de Deus. A perfeição na palavra de Deus é naquilo que você compreendeu, coloque em prática, que não seja só um discurso, que não seja só uma palavra. Você aprendeu, coloque em prática de uma maneira íntegra, de uma maneira fiel. Então, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Em muitas situações, Jesus ele destaca a figura de Deus como Pai, como seu Pai na sua humanidade, como nosso Pai, quando ele nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, onde os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, e Jesus ensina iniciando a oração, falando Pater Remon, que é o texto grego, né? Pai nosso, o Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, o Pai de todos nós, o Pai que está disposto de braços abertos a nos receber em qualquer momento, está pronto a nos adotar. É com esse pensamento que nós temos o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15 em diante. Não, Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante, ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez andares atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Então observe que ele coloca no texto aqui, o apóstolo Paulo coloca nesse texto, no versículo 14, a questão da filiação. Como que eu vou reconhecer a filiação como Deus, em Deus como meu Pai? Todo filho se parece com o pai. E não é só uma aparência física, é o gesto, o olhar, a voz, a maneira de ser, a maneira de se expressar e a maneira de interpretar a vida pelo exemplo do pai. Então, aqui em Romanos 8,14, o texto diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiados pelo Espírito Santo para ser filhos de Deus é ter frutos do Espírito, como características de caráter e personalidade de Deus. Então, nos frutos do Espírito Santo, você tem amor, paz, paciência, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. São características divinas do seu Pai Celeste que você também desenvolve pelo Espírito Santo. Então, se permita ser guiado
pelo Espírito Santo. E quando nós falamos de pai, qual é a referência que você tem de pai? Sabe que muitas pessoas, e eu mesmo já tive épocas na minha vida, que tive dificuldades de compreender essa figura espiritual paterna por causa da dificuldade que eu tinha com o meu pai terreno, com o meu pai carnal. Então, quando você tem uma dificuldade com a referência do seu pai humano, você também vai ter uma dificuldade com a sua referência de um pai celestial. Até que você compreenda que você está buscando crescimento e um conhecimento, tanto das questões da vida quanto das questões espirituais, de uma maneira em que promova crescimento, em que você está compreendendo a vida, muitas vezes com muito mais facilidade do que o seu pai. Porque é assim que é a vida. Cada vez que passa, vocês já perceberam que as crianças de hoje têm muito mais informação do que os pais? As crianças de hoje, em geral, elas sabem mais a respeito de tecnologia e têm mais informações do que o seu pai. Então, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, este acúmulo de conhecimento pode gerar uma distância entre o pai e o filho, entre o pai e a filha. Então, o que deve acontecer? O filho, até pelo conhecimento adquirido, deve ser mais paciente, deve ser mais longânimo, deve ter mais domínio próprio, deve aprender não apenas a buscar conhecimento, mas colocando o conhecimento em prática para não confrontar o seu pai, mas para viver em harmonia com ele, conseguir identificar a maneira dele transmitir amor, que muitas vezes não é a sua. Tem um livro do Gary Chapman que é bastante interessante, chama 5 Linguagens do Amor, também é um livro bastante conhecido, onde ele fala a respeito do amor do serviço, do amor emocional, do amor da dedicação. São linguagens diferentes do amor, o amor verbalizado, onde a pessoa precisa ouvir o eu te amo. Então, são linguagens diferentes do amor. E, às vezes, o filho e a filha precisam de uma linguagem do amor, onde há a voz, onde há o abraço, onde há carinho. E o pai, ele não sabe dar esse tipo de amor, porque ele também não foi criado assim, ele não desenvolveu dessa forma. São gerações diferentes e essas gerações acabam conduzindo conflitos entre as gerações diferentes, entre pai e filho. Mas, quando nós chegamos ao Dia dos Pais, nos aproximamos do Dia dos Pais, e com o conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo e vivemos esse conhecimento hoje, nós vamos aprendendo em Deus a respeitar o Pai, a observar com mais cuidado, a observar com mais orgulho, Tenha o orgulho do seu pai que cuida de você, que provê aquilo que você precisa para a sua vida, mesmo que você já for casado, mesmo que seu pai já tenha descansado no Senhor, mas ele não deixa de ser uma referência para você. Afinal de contas, você só tem a oportunidade de viver por causa dele. Eu vejo muitos filhos reclamando da ausência do pai, muitas vezes porque está trabalhando, reclamando da distância dos pais porque o pai não é muito afetivo, reclamando do convívio do lar porque o pai não é muito carinhoso. Mas a grande verdade é que se cada um conseguir identificar a linguagem do amor do pai, que é diferente um do outro, ele também vai aprender a respeitar, ele vai aprender a se orgulhar, ele vai, no mínimo, compreender que ele só tem a oportunidade de criticar porque o pai deu vida a ele e está dando a manutenção dessa vida diante de tudo aquilo que ele precisa, como um teto, alimento, roupas e tudo mais o que se precisa para se viver, uma boa educação. E muitas vezes
E é claro, em todas as situações, mesmo que a criança estude no colégio municipal, no colégio estadual, mas tem uma questão de material que tem que ser comprado. Se está na faculdade, também existe o investimento do pai, o investimento da mãe. Então, esta figura do pai que cuida, que provê, que muitas vezes não é visto, e o filho e a filha só levam o pai à crítica, o filho e a filha se esquecem que ele só tem a oportunidade de criticar porque o pai está provendo a vida dele, está provendo a formação dele. Então, quando ele desenvolve maturidade, ele compreende isto e compreende melhor a postura de seu pai, as limitações e as dificuldades de seu pai também. Agora, com relação a Deus, como nosso pai, como nós temos aqui em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E como eu já disse, esses têm que ser observados pelos frutos do Espírito. No versículo 15, ele disse: porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E essa expressão grega, Abba Pai, Abba, é uma expressão grega que vem do hebraico Av, que Av em hebraico é o pai. A palavra pai, Abba, é a transcrição para o grego, o pai. Quando nós observamos o contexto e a cultura nos tempos de Jesus a respeito desta expressão do Abba para a cultura grega naquele tempo, o que nós observamos? Que o Abba era uma expressão usada principalmente para os filhos adotados. Por isso que ele fala a respeito da adoção. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção. Nós somos adotados e por isso Deus é o nosso Pai. Agora, a adoção que nós temos em Deus sempre eu gosto de lembrar disso, é uma adoção inversa. Deus está de braços abertos, esperando para adotar todos aqueles que o amam e o buscam em espírito e em verdade. Mas a adoção é parte de nós para Deus. Ele está pronto para adotar a todos, mas todos aqueles que estão dispostos a recebê-lo como Pai. É o que João fala no capítulo 1 do Evangelho. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que recebem Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, e recebe a Deus como Pai, pela filiação que temos no Espírito, pelos frutos do Espírito, nós somos adotados em Deus, porque nós o escolhemos para que Ele seja o nosso Pai, para que Ele nos abrace, para que Ele cuide de nós, para que Ele venha prover aquilo que é necessário. E aí, o texto aqui de Romanos 8,15, ele termina falando, baseados no qual clamamos Abba Pai. Abba Pai, a expressão grega que quer dizer, uma expressão carinhosa de um filho adotado se referindo ao seu pai com gratidão, porque o filho natural, ele simplesmente vem pela condição da natureza, pela intimidade sexual, o filho natural acaba vindo, mas o filho adotado, ele foi escolhido, ou ele é escolhido da parte dos pais quando vão buscar esse filho, ou é escolhido na parte do filho que recebe também de coração aberto este pai que vai tratar, que vai cuidar, que vai dirigir. Então essa expressão Abba Pai se refere aos filhos adotados. Nós somos filhos adotados de Deus e Ele nos recebe com todo carinho, nos provê o que é necessário, nos ensina a desenvolvermos o nosso caráter, a nossa personalidade, as boas relações humanas, para que nós sejamos estruturados a cada dia pelo poder de Deus. Então, guardem essa palavra na sua mente, Abba, o Pai,
né, o paizinho, como é visto no termo grego, Abba Pai. Abba Pai é aquele pai carinhoso que escolheu você, que você também o escolheu, e que os dois se receberam e se abraçaram e decidiram compartilhar a vida juntos, um com zelo e cuidado e o outro com carinho, amor e com gratidão no coração por ter sido adotado por esse pai tão amoroso, tão cuidadoso, tão zeloso com a atenção com seus filhos. Então é claro que o nosso Pai Celeste, ele vai remeter muito ao Pai que nós temos na nossa vida humana, o nosso Pai humano. Por mais difíceis que sejam as relações, por mais difíceis que sejam os cuidados, ele é o nosso Abba Pai, né? O Pai que nós adotamos, e muitas vezes até nas relações humanas nós temos que adotar esse pai também, quando nós observamos que ele precisa de mais cuidado, mais atenção, de mais carinho do que o próprio filho. Então vamos pensar nisso enquanto nós ouvimos uma canção, e esta canção fala a respeito exatamente disso. Quem é o seu pai? Quem é esse Abba Pai? E o que nós podemos dizer nesta expressão Abba Pai? Ouça a música. Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer:
nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de chamá-lo de Pai, de chamá-los de Abba, esse Pai que nos adotou. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada pai, de maneira muito especial no dia de hoje, neste final de semana, do domingo, que é o Dia dos Pais, que o Senhor esteja cuidando, dirigindo, fortalecendo, e que eles sintam o amor dos seus filhos, que eles sintam a gratidão, o abraço, o carinho, o afeto, que esta expressão do Abba Pai seja uma expressão de amor, de carinho, da tua presença, cuidando de todos como Pai Celestial. Nós te agradecemos pelos teus cuidados, por ter a oportunidade de colocar nossas vidas em tuas mãos, com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós, tem ouvido a nossa oração e tem respondido segundo a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor abençoe a todos os pais, que o Senhor abençoe o Dia dos Pais, que seja um dia de amor, de alegria, de abraço, de gratidão e, acima de tudo, que a tua presença esteja em cada lar. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente final de semana, um excelente sábado, um excelente Dia dos Pais a todos. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.